Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Você lembra o que você estava fazendo há 508 anos atrás? Difícil lembrar daquilo que nós não vivemos, né? Mas no ano de 1517 aconteceu um dos eventos mais marcantes da história humana. Depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a Reforma Protestante com certeza foi um marco que mexeu e influenciou toda a sociedade. Todos os povos foram atingidos por esse movimento que aconteceu que inicia no ano de 1517 com Martinho Lutero, até então um padre católico romano, que coloca na porta da igreja de Wittenberg, lá na Alemanha, uma carta com 95 teses, 95 acusações contra a Igreja Católica Romana, 95 pontos em que a igreja precisava ser reformada. Então, há 508 anos atrás aconteceu esse movimento de reforma da igreja. Lutero, ele não queria criar uma nova igreja, ele não queria dividir a igreja, ele não queria mudar tudo e começar tudo do zero. Ele queria consertar a igreja, ele queria reformar a igreja. E você que já mora, de repente sua casa tem mais de 10, 15 anos, sabe que às vezes é preciso fazer uma reforma. É uma rachadura que aparece, é um banheiro que precisa ser reformado, é um muro que precisa ser reformado. Então, uma reforma não significa você derrubar tudo e fazer tudo de novo. Mas o que aconteceu? Naquela época, os líderes da Igreja Católica Romana estavam tão apegados à tradição que eles preferiram abraçar a tradição e rejeitaram a Escritura. Martinho Lutero, ele abraçou a Escritura e colocou a Escritura no lugar que é devido a ela, ou seja, acima. Ele não rejeita a tradição, ele não rejeitou toda a tradição, mas ele coloca a tradição abaixo da Escritura, de modo que a partir daquele momento houve aquilo que nós chamamos hoje de Reforma Protestante. E o mais engraçado é que naquela época, alguns anos depois do início da Reforma, a Igreja Católica Romana promoveu um concílio, o Concílio de Trento, que foi algo como se fosse uma contra-reforma, que a gente poderia dizer que foi uma reforma da Igreja Católica. Então, para você ter uma noção do impacto da Reforma Protestante, a Reforma Protestante influenciou inclusive na Igreja Católica Romana. Tanto é que no ano de 2017, quando aconteceu o aniversário de 500 anos da Reforma, o Papa, na época, eu não lembro, o Papa Bento acho que foi, não lembro se era o Francisco, mas ele, juntamente com um grupo de pastores luteranos e de outros protestantes, selaram como se fosse uma declaração de unidade em relação à reforma. E Martinho Lutero, que tinha sido excomungado, não foi beatificado, né, mas foi perdoado. Então, só para você ter uma ideia, a Igreja Católica Romana que nós conhecemos hoje, que você já foi um dia, ela não é a mesma Igreja Católica do ano 1517. Ela melhorou e mudou bastante. Eu diria para vocês hoje que algumas igrejas neopentecostais, elas são mais parecidas com a Igreja Católica Romana de 1517 que a própria Igreja Católica Romana de hoje. E eu estou dizendo isso porque, em comemoração a esse evento marcante, no mês de outubro nós estaremos compartilhando alguns temas, alguns textos que são importantíssimos e que resgatam essa história da Reforma, alguns temas que foram fundamentais para a Reforma e que são fundamentais para nós até hoje.
E um deles é a justificação pela fé. E o tema do meu sermão nessa manhã é a justificação pela fé, o coração do Evangelho. O ser humano, ele sobrevive sem um dedo, sobrevive sem um braço, sem uma perna, mas ele sobrevive sem um coração. Por quê? O coração é fundamental, o coração é importantíssimo. Tanto é que o cérebro de uma pessoa ele pode morrer, mas enquanto o coração não para de bater, aquela pessoa ainda está viva. Percebe a importância do coração? Então, a justificação pela fé, e é o que nós veremos nessa manhã, ela é o coração do Evangelho. A carta de Paulo aos Romanos, ela pode ser chamada da carta da justiça de Deus pela fé imputada aos homens, ou seja, colocado na conta dos homens. A justificação pela fé é o tema principal da carta de Paulo aos Romanos. Ele vai tratar de outros temas. Geralmente, quando nós pensamos na carta de Romanos, nós pensamos em predestinação, em eleição, não é verdade? Mas esse tema é decorrente, está junto com a justificação. A justificação é mais ampla na carta de Romanos. Quando Paulo escreve essa carta por volta do ano 60 depois de Cristo, ele escreve para uma comunidade de igrejas que haviam sido constituídas na cidade de Roma. Ou seja, não era apenas uma igreja. Se você ler o capítulo 16, você vai perceber que haviam várias igrejas que se reuniam nas casas. Paulo não conhecia pessoalmente boa parte desses irmãos, ele nunca tinha ido a Roma, ele nunca tinha ido lá. Mas Paulo já tinha feito toda a obra de um evangelista, de um apóstolo, aonde ele estava, e havia um lugar que o evangelho não havia sido pregado ainda, e esse lugar era a Espanha. Só que a Espanha ficava muito distante. Então o que Paulo precisou fazer? Ele precisava de uma base, ele precisava de um ponto de apoio, uma parada técnica e um lugar em que dali ele pudesse ser apoiado. E Roma ficava no meio do caminho da onde Paulo estava até a Espanha. Então, o que Paulo faz quando ele escreve Romanos? Ele escreve um currículo. Você já mandou um currículo para alguém? Acredito que a maioria de nós já mandamos dezenas, se não centenas de currículos. O currículo, quando nós fazemos um currículo, nós colocamos nele as coisas mais importantes a respeito de nós. Não é verdade? Por exemplo, o Fernando, como um professor, quando vai concorrer a uma vaga, ou quando concorreu a uma vaga para professor, ele precisou destacar algumas coisas importantes sobre aquilo que ele pesquisou, sobre a área de pesquisa, artigos que ele escreveu, talvez a sua tese, sua dissertação de mestrado, sua monografia, não é verdade? A Luana, quando mandou um currículo, talvez vai colocar lá o tempo de vendedora que ela teve na loja de móveis. E ali, se ela tiver tempo, ela vai detalhar tudo aquilo que ela fazia. Então, Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele está escrevendo um currículo dele. Mas aqui em Romanos, ele não vai detalhar o que ele fez. Você quer saber o que Paulo fez? Você vai para Atos dos Apóstolos. Aqui Paulo vai detalhar o que? A sua teologia, a sua doutrina, o seu evangelho. Quando nós olhamos para a carta, lá no capítulo 1, no verso 16 e 17, Paulo vai, logo de cara, ele vai estabelecer o ponto central da carta. Logo de cara, ele vai destacar o tema da carta. Ele vai dizer assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé.
E aqui Paulo está citando Abacuque 2,14. Após o apóstolo Paulo declarar o tema da sua carta, ele começa... Deixa eu desligar que ela está esfriando. Ele começa então a dar a má notícia para as pessoas. Então, do capítulo 1, 18, até o capítulo 3, verso 20, Paulo vai mostrar que os pagãos, os judeus e os moralistas estão condenados, ou seja, todo mundo está condenado debaixo do pecado. Essa é a má notícia. Em seguida, Paulo vai apresentar a boa notícia, o evangelho, a doutrina da justificação pela fé somente. E esse é o texto que eu vou expor nessa manhã. No capítulo 4, Paulo ele vai mostrar como a justiça pela fé, ela aconteceu já no Antigo Testamento. A gente olha para Cristo aqui como aquele que veio, e a gente crê e confia em Cristo como aquele que veio no passado. Mas Paulo vai nos dizer que o pessoal lá do Antigo Testamento creu no Cristo que haveria de vir. Ele vai citar Davi, ele vai citar Abraão. No capítulo 5, Paulo vai nos mostrar as bênçãos da justificação pela fé. No capítulo 8, nós vamos ver que a justificação da fé faz parte da corrente dourada da salvação. É uma corrente de 5 elos. E a justificação está lá num destes elos. No capítulo 9, nós vemos que os gentios, e quando nós ouvimos a palavra gentil na Bíblia, a gente tem que lembrar que nós somos os gentios. Então, toda vez que a Bíblia está falando de gentios, nós estamos incluídos nesse grupo. A não ser que tenhamos aqui algum judeu, né? Mas judeu de verdade tem que fazer circuncisão, senão não é judeu. No capítulo 10, nós vemos a conexão entre a fé e a salvação. E no capítulo 11, nós vemos a justiça de Deus recebida pela fé, sem as obras. Quando nós olhamos do capítulo 12 ao capítulo 16, o que Paulo vai fazer? Até o capítulo 11, Paulo explicou o Evangelho. Agora, ele vai aplicar o Evangelho na vida dos crentes de Roma. A justificação, meus irmãos, pela fé somente, pode ser chamada do coração do Evangelho. E nós lendo esse texto de Romanos 3, 21 ao 26, nós percebemos que isso é verdade. Foi um dos principais temas da Reforma. Lutero, como um padre e professor, porque ele não era apenas padre, ele era um professor universitário, ele era um doutor em teologia. E por incrível que pareça, meus irmãos, naquele tempo, doutores em teologia muitas vezes nunca tinham lido a Bíblia. Já pensou um doutor em teologia que nunca leu a Bíblia? Faz sentido? Nenhum. Mas naquele tempo existia. Mas como um professor de teologia, ele também pregava, dava aulas. Ele começou uma série de pregações em Romanos, Gálatas, Hebreus e Salmos. E foi estudando a carta de Paulo aos Romanos que ele encontrou libertação. Foi estudando e lendo e meditando na justiça de Deus pela fé, que ele deixou de ser escravo da culpa e do medo e passou a ser alegre e ter paz com Deus. É interessante que a Igreja Católica Romana mudou muitas coisas daquele tempo para cá, mas uma coisa não mudou. Eles ainda confundem a justificação pela fé com a santificação. E talvez você confunda a justificação com santificação. Talvez a nossa alma católica romana ainda grita dentro do nosso coração e nós confundimos justificação com santificação. Se você já leu, ou se você for olhar o que a Igreja Católica Romana fala sobre justificação pela fé, ela vai dizer o seguinte: a justificação é concedida pelo batismo, sacramento da fé. Então, para os católicos romanos,
O homem é declarado justo diante de Deus por meio da fé e do batismo. Ou seja, fé e obras, fé e mais alguma coisa. Martinho Lutero dizia que a justificação pela fé é o principal artigo da teologia cristã, da doutrina cristã. Um discípulo dele, chamado Philip Melanchthon, vai dizer que esse é o tema mais importante da fé cristã. E João Calvino vai dizer que a justificação pela fé é o ponto principal sobre o qual a religião está sustentada. Pensa na coluna de uma casa. Sua casa tem quantas colunas principais que você não pode derrubar? Tem algumas colunas em casa que não podem ser quebradas. Tem algumas paredes que não podem ser quebradas, porque se você quebrar essas paredes, se você derrubar essa coluna, a casa corre sério risco de cair. E para Martinho Lutero, para João Calvino e Philip Melanchthon, a justificação pela fé é a doutrina central, é o pilar de apoio de toda a fé cristã. Se ela for derrubada, há um sério risco. Há um sério risco. E talvez alguém me pergunte, por que a justificação pela fé é importante para mim? Talvez você me pergunte, nossa, pastor, por que isso é importante para mim? Por que eu preciso conhecê-la? Por que eu preciso entendê-la? Meus irmãos, esse tema ele é fundamental para mim e para você. Porque se nós não entendermos a justiça de Deus pela fé somente, nós corremos o risco de cairmos no legalismo, cairmos nas boas obras evangélicas. E quais são as boas obras evangélicas? E aqui a questão não é se são ruins ou más, o nome diz boas, são boas obras. Mas aqueles que não entendem a justificação pela fé, correm o risco de se apoiar nessas boas obras evangélicas, como dar dízimo, participar de cultos, não beber, não fumar, não cometer pecados escandalosos, se apoiam nisso pensando que isso vai te tornar aceitável para Deus. E isso é legalismo, isso é boas obras. Agora que nós entendemos um pouco a importância desse tema, nós vamos ver o que Deus fala sobre isso. Romanos 3, verso 9 em diante. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Meus irmãos, a verdade principal desse texto que nós lemos aqui agora é: não há ninguém justo diante de Deus. Ninguém, não há um homem na face da terra, uma mulher na face da terra que possa chegar diante de Deus e dizer: eu sou justo. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva, nascemos em nossos pecados, estamos mortos espiritualmente. E por mais que você se esforce em fazer atos de bondade,
nada disso basta para sermos aceitos diante de Deus. Quando nós olhamos para o texto de Romanos 1, 18 ao 23, abra comigo, nós vamos ver que os pagãos são condenados. Eles são indesculpáveis, porque apesar de Deus se revelar na criação, eles afogam a revelação de Deus. Sabe quando você não quer ouvir o que a pessoa tem a dizer? O que você faz quando você não quer ouvir o que alguém tem para dizer? Você bota a mão no ouvido, você fecha a porta, você bloqueia no WhatsApp. É ou não é? Eu não quero ouvir essa pessoa, eu não quero ver essa pessoa, eu não quero sentar na mesma mesa que essa pessoa. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem, e a palavra suprimem é isso, fecham os ouvidos, bloqueiam, sufocam a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Deus está irado, meus irmãos, com aqueles que quebram as suas leis. E eu não sei se você passa por isso, mas é uma tragédia quando nós olhamos o Instagram e nós vemos todo mundo feliz e todo mundo passeando e todo mundo numa casa linda, maravilhosa, crianças lindas, maravilhosas. E eu não sei você, mas eu sou tentado a cobiçar. E às vezes eu me pego desejando, poxa, eu queria ter essa casa, poxa, eu queria ter essa criança, poxa, eu queria ter esse carro, poxa, eu queria. Por isso que Deus nos deu a lei. Por quê? Porque a lei é necessária, senão a gente ia fazer cada loucura. Então, Deus está irado com esse pecado também. Deus está irado com aqueles que recebem alguma medida da revelação de Deus, mas que preferem rejeitá-lo. Quando você olha para a criação, os irmãos que foram lá passear lá no interior de Paraná, Santa Catarina, vocês viram só coisas lindas, maravilhosas. Como pode alguém ver toda a criação, tudo aquilo que Deus fez e ainda assim não reconhecer que existe um Deus? Como pode você olhar para um ser humano e falar, poxa, como não existe um Deus? Muitos endurecem o coração e não se curvam ao Deus que tudo criou para o louvor da sua glória. Quando nós olhamos a criação, tudo aquilo que Deus fez, nós percebemos que somente um Deus pode criar isso de forma perfeita, bela. Por exemplo, as roupas que nós usamos, os vestidos que vocês mulheres usam, as camisas que nós homens usamos, por mais bonitas que sejam, não se comparam à beleza de uma orquídea. Não se comparam aos lírios do campo. Não se comparam às penas de um passarinho ou à pelagem de um cachorro fofinho. Quando o homem prefere acreditar que tudo isso é fruto do acaso, de uma explosão cósmica, nós percebemos a perdição. Porque o ser humano odeia a Deus, essa é a verdade. Deus é odiado pelas pessoas. Você já tentou conversar com alguém sobre Jesus?
você vai perceber que as pessoas não querem, na maioria das vezes. Algumas vezes sim. As pessoas odeiam a Deus, sufocam a Deus e a revelação de Deus. Quando nós olhamos para o capítulo 2 da carta aos Romanos, nós vemos que os judeus também estão perdidos, e aí nós precisamos entender quem é o judeu. O judeu, meus irmãos, são o povo que Deus formou, o povo santo separado. Eles nascem povo de Deus. Eles nascem com aquilo que Deus deu a eles, a lei. Deus deu para os judeus a lei, a palavra de Deus. Eles já nascem como povo de Deus, como povo escolhido, como povo da promessa. Perceba a maravilha que esse é um judeu. O judeu, ele tem coisas, ele recebeu coisas que nós não recebemos. Porque nós não nascemos filhos de Deus, povo de Deus. Mas o judeu nasceu povo de Deus. Existem promessas específicas para os judeus na Bíblia. E algumas ainda vão se cumprir. Mas mesmo assim, eles preferiram matar o Filho de Deus. E isso mostra que eles estão mortos em seus delitos e pecados. Paulo vai dizer, inclusive, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo que julga, visto que você julga e pratica as mesmas coisas. Ou seja, o judeu condenava o roubo, mas ele roubava. Havia um grupo de judeus que condenavam o adultério, mas adulteravam. Havia um grupo de judeus que condenava a idolatria, porque a lei de Deus condena tudo isso, mas eles roubavam estatuetas de ídolos. A Escritura deixa claro, meus irmãos, que todos estão debaixo do pecado. Não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda, todos se desviaram. R.C. Sproul vai dizer que as pessoas hoje discordam radicalmente da avaliação feita pelo apóstolo Paulo a respeito da nossa condição, mas não devemos ficar presos ao que nós, como pessoas caídas, pensamos sobre nós mesmos. O que importa é a avaliação de Deus a respeito da nossa condição. É possível que você tenha uma boa avaliação de você. Já parou para pensar? Nós temos muita facilidade em enxergar o pecado na vida dos outros. Então, quando nós olhamos para o próximo, nós conseguimos ver todos os ângulos dos pecados dele. Nossa, é muito fácil. Falta até palavras para explicar. Não é verdade? A língua coça. Mas quando é para falar sobre nós, geralmente nós não temos palavras, porque nos faltam palavras. A gente não consegue lembrar qual é o maior defeito que nós temos. Que nem eu vi esses dias um pastor, um falso profeta mirim, dando entrevista. E aí o Pablo Marçal pergunta para ele, qual é o seu maior defeito? Eu não tenho defeito. Sério que você não tem defeito? Até o Pablo Marçal, cara. Até o Pablo Marçal. Tipo, como às vezes você não tem defeito? Isso que você está me falando é qualidade. Você não tem defeitos? Pois é, porque eu não sei, eu não tenho defeitos. Nós estamos debaixo do pecado. O problema, meus irmãos, é que o pecado não são folhas na nossa vida. O pecado está enraizado em nós. Todas as áreas da nossa vida foram mergulhadas no pecado. E nós vemos isso quando olhamos para os nossos relacionamentos. E não apenas isso, o ser humano foge de Deus. Desde o Éden, fugimos do Senhor, nos escondemos da sua presença, fechamos os ouvidos e recusamos ouvir sua voz ao falar sobre isso. R.C. Sproul vai dizer que ninguém procura Deus. Sabia? Ninguém procura Deus. Essa é uma verdade. Quem é que procura Deus? O crente.
O crente procura Deus. Por que nós estamos aqui nessa manhã, numa manhã de domingo, o dia que Jesus ressuscitou dos mortos? Porque nós queremos Deus. Porque nós somos crentes. Tem pessoas que não podem estar aqui por algum motivo ou outro, mas algumas pessoas não querem estar. E elas preferem viver a vida delas porque elas não querem saber de Deus. Então elas não leem suas Bíblias, elas não ouvem pregação, elas não comungam da fé. Elas fogem de Deus. E talvez alguém pergunte assim, tá, mas e tanta gente procura religião, procura Deus? Na verdade, meus irmãos, as pessoas procuram aquilo que Deus pode lhes dar. E aí você pode ver que a maioria das igrejas que estão lotadas com multidões e multidões, são multidões de pessoas que estão lá querendo a paz que o príncipe da paz pode dar, mas elas não querem o príncipe da paz. Elas querem os benefícios, mas não querem aquele que é o próprio abençoador. Nós precisamos ver o que Deus fala sobre nós. E nós somos pecadores, é isso que Deus fala sobre nós. Veja o que a palavra de Deus fala no profeta Isaías. Ele vai dizer: somos como o impuro, todos nós somos como impuro, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Trapo imundo, tudo que nós fazemos de bom diante de Deus sem fé é pecado. E é considerado lixo, trapo imundo para Deus, quando é feito sem fé, mesmo que seja na melhor das intenções. Meus irmãos, quando nós olhamos para o que nossa boca fala, o que as nossas mãos fazem e aonde os nossos pés vão, nós percebemos que nós também estamos perdidos. R.C. Sproul tem um amigo, ele morreu, que estudou neurologia em Harvard, e ele diz assim, esse amigo: todas as experiências que temos e todas as palavras que falamos são gravadas em nosso cérebro. Já parou para perceber isso? Tudo que nós falamos até hoje. Por exemplo, esse sermão aqui tem 6.147 palavras. Pensa, se em 1 hora eu falo quase 7.000 palavras, quantas mil palavras nós não falamos por dia, por ano e durante a vida inteira? Todas as nossas palavras estão gravadas no nosso cérebro. Alguns nessa vida têm um poder maior de lembrar tudo o que dizem, né? E ouvem. Outros têm uma dificuldade para lembrar, mas não é porque não lembramos que não está gravado lá. E ele diz o seguinte, a respeito do dia do julgamento: irmãos, um dia nós vamos estar diante do grande trono de Deus. E ele diz assim: penso que naquele dia Deus tirará o nosso cérebro de nossa cabeça e o colocará à mesa na sala do tribunal. Vai conectá-lo num gravador e apertar o botão de voltar. E teremos que sentar e ouvir o nosso cérebro reproduzir tudo aquilo que nós dissemos um dia. Tudo aquilo que nós fizemos e tudo aquilo que nós pensamos. O advogado de acusação não terá uma palavra para dizer, porque tudo vai estar diante de nós. Em Romanos 3, 19 e 20, Paulo diz assim: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Por que Deus nos deu a sua lei? Porque Ele nos deu as ordenanças e os mandamentos para nos tornar conscientes do nosso pecado.
conscientes. E por mais que nós nos esforcemos para obedecê-lo, nunca seremos capazes de cumprir todas as exigências da lei. Considere os 2 maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Será que você consegue chegar diante de Deus no último dia, lá no tribunal, e dizer: abra a porta, eu mereço entrar, eu obedeci todos os mandamentos? Será que você pode dizer diante de Deus: eu não tenho nenhum pecado? Lembre-se, naquele dia haverá, as coisas serão reveladas, tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, tudo que nós fizemos. Nós seremos o nosso próprio acusador, porque as provas estão em nós. Não vamos poder dizer assim: não, mas a pessoa está distorcendo o que eu falei. Porque às vezes acontece, né? A pessoa vai falar: não, mas a pessoa distorceu tudo que eu falei. Eu não falei assim, você me entendeu errado. Naquele dia não haverá isso, serão as nossas palavras. Será que podemos chegar diante de Deus e afirmar: abre a porta, eu mereço entrar? Não. A palavra de Deus diz que se nós afirmarmos que não temos pecado, nós somos mentirosos e a verdade não está em nós. E se nós afirmarmos que nós não temos cometido nenhum pecado, nós fazemos Deus mentiroso. E a sua palavra não está em nós. É possível que até agora você tenha tido uma elevada opinião sobre você. É possível que até você ache que porque faz tudo certinho, você vai para o céu. Meus irmãos, nós podemos morrer a qualquer momento. E às vezes a nossa segurança está naquilo que a gente faz. Eu obedeço, eu mereço. Quando eu era criança, eu obedecia de todas as formas para não apanhar e para ganhar os presentes que me eram prometidos. Mas isso não funciona com Deus. O céu não é o lugar das pessoas que fizeram tudo certinho aqui na terra. Precisamos levar em conta o que a palavra de Deus fala sobre nós, e o que a palavra de Deus fala sobre mim, sobre você, é que nós somos pecadores. Agora, pensa comigo, como que seria a nossa vida se Paulo terminasse aqui? Já parou para pensar, meu irmão? Como seria a sua vida se Paulo terminasse sua carta aqui, dizendo: merecemos o inferno, merecemos a morte, somos pecadores? Seria terrível viver sem esperança. Mas, se todos pecaram e nós estamos perdidos, o que podemos fazer para mudar essa situação? Nós já vimos, não podemos fazer nada. E embora nós não temos nada para dizer, Deus falou. E agora nós vamos ver, descobrir aquilo que Lutero chamou de o coração do Evangelho: a justiça de Deus pela fé somente. Leia comigo Romanos a partir do verso 21, no capítulo 3. Três, 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus,
sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A verdade que está nesse texto, meus irmãos, a grande verdade é: o homem é justificado pela fé somente. Nem a lei, nem as obras podem nos tornar justos diante de Deus. Nem a lei, nem as obras podem fazer com que Deus abra a porta do céu para a nossa entrada. Apenas a fé em Jesus, e esse é o coração do Evangelho. Paulo começa com uma palavrinha chamada mas. 3 letras. M-A-S. Sabe o que isso é? M-A-S? Mas. Mas é a diferença entre o céu e o inferno. Porque a partir de agora Paulo vai falar da boa nova, a boa notícia. Meus irmãos, um dos erros que nós mais cometemos quando vamos anunciar o Evangelho é falar apenas a boa notícia. Mas a boa notícia só vai ser boa para nós e para as pessoas quando nós compreendemos a má notícia. Ninguém pode ser cristão sem se dar conta da sua falência espiritual. E o Evangelho, meus irmãos, começa com Deus. A salvação do homem vem de Deus, não vem de dentro de nós. Talvez você já tenha ouvido isso, né? Não, a solução do teu problema está dentro de você. Está dentro de você. A resposta para a sua pergunta está dentro de você. Acredito que o pessoal da psicologia vai por esse caminho. Mas quando nós pensamos em salvação, a salvação não está dentro de nós, ela não vem de nós, ela vem de Deus. E isso acontece desde o Éden, porque desde o Éden Deus vem atrás do ser humano para salvá-lo. E agora, na plenitude dos tempos, no tempo certo, a justiça de Deus se manifestou, a luz brilhou sobre as trevas, Deus veio ao nosso encontro. Meus irmãos, Paulo diz aqui, a justiça de Deus pela fé não é novidade, a lei e os profetas falaram sobre isso. A justiça pela fé está enraizada no Antigo Testamento. Em Gênesis vai dizer, Abraão creu, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão foi justificado pela fé no Cristo que haveria de vir. Ele creu e foi justificado. E agora, onde está Abraão? Abraão está morto? Abraão está morto? Não! Porque Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. E Abraão está vivo no céu, aguardando a ressurreição dos mortos. Veja o que o salmista vai dizer: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia e quem não há dolo. Ou seja, justiça de Deus pela fé. Mas perceba, meus irmãos, essa justiça não é nossa. Nós não somos justos. Ela é de Cristo e ela é colocada na nossa conta, porque Cristo foi morto pelos nossos pecados, e quando nós cremos no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a justiça dele é colocada na nossa conta, e o nosso pecado é colocado na conta dele. No verso 22 ao 24, ainda no capítulo 3, Paulo diz: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E Paulo novamente volta ao ponto central da carta lá, nos lembra de Romanos 1, 16 e 17. A justiça de Deus é recebida pela fé.
Não é pelo batismo, como acreditam os católicos romanos, não é por rituais e sacrifícios, como acreditam os neopentecostais, não é pela caridade, como acreditam os espíritas, é pela fé somente. O homem é justificado pela fé de forma gratuita. Não é por nossas obras, mas pela obra perfeita de Cristo que é colocada em nossa conta. A redenção de Cristo é aplicada aos que depositam fé nele. Crer em Jesus é algo que todos devem fazer. Não importa a condição social, a cor de pele ou até mesmo a nacionalidade, Jesus é aquele que pode nos tornar justos diante de Deus, algo que alcançamos pela fé nele somente. É uma declaração, meus irmãos, de justiça, de inocência. Não é apenas o perdão dos pecados, é ser declarado justo. Martin Lloyd-Jones, um grande pregador do século passado, diz que a justiça de Deus pela fé pode ser definida como aquele ato gracioso de Deus, por meio do qual, sobre a base unicamente da obra da mediação efetuada por Cristo, ele declara justo o pecador, e este o aceita o benefício com coração crente. E como é que isso acontece? Pela nossa fé, nós depositamos a nossa culpa em Cristo. Nós oramos: ó Senhor Jesus, eu coloco sobre Ti a minha culpa. Eu coloco os meus pecados, essa culpa que eu tenho carregado até hoje. Eu coloco sobre Ti, Jesus. E eu tomo posse da Tua justiça perfeita pela fé somente porque eu não mereço. E aí, pela fé, nós saímos da condenação do pecado, nós não somos mais condenados. E nós somos agora declarados justos, inocentes diante de Deus. Capítulo 4 de Romanos, versos 1 em diante, diz assim: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. A justificação pela fé, meus irmãos, é pela fé somente. Quando você trabalha, você espera um pagamento. Ninguém trabalha de graça, nem relógio. Você espera o pagamento. Nós não pagamos nada e nós recebemos pela fé em Jesus. Em Romanos 5, verso 1, Paulo vai dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz. Somos justos, não porque nós somos justos, mas porque fomos declarados justos. Meus irmãos, é muito importante entendermos a diferença entre justificação e santificação. E esse é o erro que muitos evangélicos caem hoje em dia. Justificação é uma declaração. Santificação é a transformação. De novo, justificação é uma declaração. Deus declara a nós justos. Santificação é transformação. Justificação é um veredito dado de uma vez por todas, irrevogável. Santificação é um processo que vai durar até o fim dos nossos dias. Versos 25 e 26, ainda no capítulo 3, Paulo termina dizendo:
Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Meus irmãos, desde o início, é Deus que vem até nós com a solução para o nosso maior problema. O nosso maior problema não é casamento, não é dinheiro, não é trabalho. O nosso maior problema é o pecado. Esse é o nosso maior problema. E agora Paulo fala que Deus, o Pai, ofereceu Jesus, o seu Filho, como sacrifício, a fim de satisfazer as exigências da justiça divina. Deus derramou sua ira sobre o pecado e sobre Cristo que levou o nosso pecado, e agora aqueles que creem em Jesus e colocam os seus pecados em Jesus, recebem a justiça perfeita de Jesus. O sacrifício de Jesus Cristo remove a ira de Deus sobre nós. Deus não é mais um Deus irado para aquele que foi justificado. Deus não é mais um Deus irado. Os olhares do Senhor para nós não é um olhar de acusação, de condenação. Quando Deus olha para aqueles que foram salvos pela graça, pela fé somente, Ele sorri e sente satisfação. Porque Cristo cumpriu as exigências da lei, satisfazendo a ira de Deus. Deus permanece justo porque o pecado foi punido, a ira satisfeita. Por fim, R.C. Sproul diz que no drama da justificação, Deus permanece justo. Ele não coloca de lado a sua justiça, não abre mão da sua justiça, Ele insiste nela. Não podemos ser justificados sem justiça, mas a glória de sua graça está em que a sua justiça é satisfeita vicariamente por um substituto que Ele indicou. A misericórdia de Deus se manifesta no fato de que Ele não nos salva pela nossa justiça, é a justiça de outra pessoa. Entramos amparados pelo poder de outra pessoa, isso é graça. Essa outra pessoa, nosso Redentor, é perfeitamente justo e cumpriu perfeitamente por nós a justiça de Deus. Essa é a glória da justificação. Deus demonstra que Ele é ao mesmo tempo justo e justificador. E é por isso, meus irmãos, que ninguém pode se orgulhar diante de Deus. A humildade é o fruto que brota de um coração que entendeu o Evangelho. Toda a salvação é obra de Deus. Como diz o profeta Jonas, a salvação pertence ao Senhor. A primeira coisa, meus irmãos, que nós precisamos considerar nesse momento é qual é a nossa condição diante de Deus. Existem em toda a face da terra dois grupos de pessoas: os condenados e os justificados. Em qual grupo você está? Você ainda está no grupo daqueles que ainda estão condenados? Ou você está agora no grupo daqueles que foram justificados? Aos que ainda estão no grupo de condenados, eu tenho algo a dizer nessa manhã. Não queira estar diante de Deus sem a justiça perfeita de Cristo. Não queira chegar diante de Deus sem a justiça perfeita de Cristo. Se você rejeitá-lo agora, não imagine que terá uma segunda chance. Não imagine que o advogado fiel vai estar do seu lado. Ele não vai estar. Não vai estar. Pelo contrário, o que vai estar ao seu lado vão ser as provas de condenação. Não endureça o seu coração. Se arrependa dos seus pecados nessa manhã. Não deixe para depois. Ouça a voz do Senhor. A paz que você tanto procura só pode ser achada em Jesus. Somente num relacionamento com Jesus nós temos paz com Deus. Receba Jesus na sua vida. Aos que já fazem parte do grupo daqueles que foram justificados pela fé, quero lembrar-lhes das bênçãos que temos em Cristo. Nós temos paz com Deus.
Nós não precisamos mais ter medo de Deus, meus irmãos. Você já teve medo do seu pai e da sua mãe? Já, né? Medo de levar uma surra, porque você fez errado. Nós não precisamos ter mais medo de Deus. Nós não precisamos ter medo de entrar na presença de Deus. Nós podemos descansar nosso coração tranquilamente, porque agora somos aceitos. Deus nos aceita. Isso é motivo de alegria, celebração. Além disso, não há mais condenação. E é por isso que nós podemos ter paz e alegria, não somos mais condenados. E quando Deus olha para nós, Ele não olha o nosso pecado, Ele não enxerga a gente como a gente nos enxerga no espelho. Ele olha para nós e vê o Filho, a marca da promessa. E Ele sorri, satisfeito. Se nos falta alegria, meus irmãos, o nosso maior problema é a incredulidade. Porque não cremos nessa verdade, não descansamos perfeitamente na obra de Jesus. Quando não compreendemos a doutrina da justificação, nós podemos entrar em depressão, porque não acreditamos que Deus nos olha com olhares de amor, graça, compaixão, misericórdia, porque às vezes nós não nos olhamos dessa forma. Nós olhamos no espelho e vemos o pecado e o pecador que nós somos. E nós ficamos deprimidos e tenho que voltar de novo e falar: Pai, pequei contra Ti. A verdade, meus irmãos, nós não podemos confundir justificação, que é um ato, uma declaração sobre nossa condição, com santificação, que é um processo que vai durar a vida inteira. Nós ainda pecaremos e cairemos no mesmo erro algumas vezes, mas em todas elas o Senhor vai nos buscar. O Espírito nos constrange e nós confessamos nossos pecados. Ao confessarmos, somos perdoados e esta é a promessa de Deus. Deus enxerga em nós o trabalho do Seu Filho e se alegra. O Senhor nos convida a confiar nele nessa manhã e a nos alegrarmos por tão grande salvação. Mas é verdade, meus irmãos, que algumas vezes nós não acreditamos nessa verdade. É possível que em algum momento a gente não venha a acreditar nessa verdade. A gente venha duvidar dessa verdade, de que Deus nos ama, de que Deus está satisfeito. Por isso que eu quero que você grave no seu coração esse texto. Abra comigo Romanos capítulo 8, verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Perceba, aos que amou, aos que conheceu de antemão. Nós vamos entrar nesse texto em breve. Deus nos conheceu lá na eternidade. Ao mesmo tempo nos predestinou. No tempo certo nos chamou. Justificou e glorificou. Essa aqui é a corrente dourada da salvação. E esses elos não se quebram. E ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Lá no finalzinho ele vai dizer: pois estou convencido
de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vez que nós fomos justificados pela fé, nada pode nos separar do amor de Deus. Mesmo que a gente não acredite nisso, em alguns momentos da nossa vida nós vamos ser tentados a não crer nisso. Em alguns momentos da nossa vida nós vamos passar por tribulações e desertos e sofrimento. Em alguns momentos nós vamos pecar. E nós vamos ser tentados e acusados e jogados contra o chão por Satanás. Mas nós precisamos resgatar esse texto e pregar a nós mesmos esse texto, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Além disso, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus quando nós entendemos a justificação pela fé, porque conforme aumenta o nosso amor por Deus, aumenta de forma proporcional o nosso amor com o próximo. E é por isso que Paulo divide essa carta em duas partes, doutrina e a aplicação. Desde o início nós somos apresentados a quem Deus é e ao que Ele fez por nós, mas quando nós chegamos ao capítulo 12, somos agora encorajados a entregar a Deus toda a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E como nós vimos em Marcos capítulo 12, toda a nossa vida pertence ao Senhor. Meus irmãos, Deus não quer apenas 10% da nossa vida. Deus não quer apenas 2 horas da nossa semana. O Senhor quer toda a nossa vida. E quando nós entendemos isso, nós nos rendemos em contínua adoração. Além disso, somos encorajados a amar os nossos irmãos e irmãs. Aqueles que são fortes amam e respeitam os fracos amam e respeitam os fortes. Quem recebe amor, ama. Quem recebe misericórdia, dá misericórdia. Nós estamos plantando uma igreja para a glória de Deus, para a fama de Jesus, para a alegria das nações e para o bem do próximo. E nós precisamos encarnar a alegria e o amor de Deus, precisamos encarnar misericórdia, perdão e bondade, precisamos encarnar humildade, honestidade, verdade em amor.